Olá, amigos, bem-vindos a todos a mais uma palestra do SEBEM. Eu me chamo Bruno Monteiro e hoje eu vou estar aqui com vocês falando um pouquinho, conversando, trocando algumas reflexões sobre um tema muito interessante, que é a missão dos espíritas. Esse tema ele está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo e nós vamos pegar aqui alguns trechos para trocarmos algumas reflexões, não é? O Espírito Erasto nos traz algumas falas acerca da nossa missão, que vale uma reflexão aqui, não é? Antes de pegar aqui as falas de Erasto, vale a gente refletir um pouquinho sobre isso. Então, você, enquanto trabalhador espírita, você, independente de frequentar as casas espíritas, de conhecer o movimento espírita, será que nós estamos fazendo essa reflexão sobre qual é o nosso papel na sociedade de hoje? Qual é o meu papel ali no ambiente em que eu vivo? Da minha família, qual é a impressão que eu passo no meu ambiente de trabalho, no meu ambiente social, nas minhas relações. Então, a reflexão de hoje, ela vem trazer essa pergunta para nós mesmos. Independente aqui de a pessoa se intitular ou não espírita, é importante que nós nos façamos essa reflexão, não é? E essa reflexão também impacta na pergunta final, o que é ser espírita? Mas vamos ver o que Erasto nos fala. Ele começa falando assim: não ouvis já se agitar a tempestade que deve dominar o velho mundo e tragar no nada a soma das iniquidades terrestres? Ó, bendizei o Senhor, vós que haveis posto vossa fé em sua soberana justiça, e como novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, e de pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos. Então, ele já começa nos falando aqui, primeiro, o apelo principal, de ir pregar, ir atrás, de levar a palavra do bem. E aí é importante a gente pontuar que essa fala, esse pedido de ir pregar, não é uma coisa só do espiritismo, A gente percebe praticamente todas as religiões fazendo esse convite a todos nós. Então, já fica um pouco evidente aqui que é um pedido que não fica restrito só aos espíritas. Então, todo aquele que professa algum tipo de fé, ele tem esse chamado para o bem, levar a palavra do bem. E aí, quando a gente fala da palavra de Deus, é a palavra do bem, certo? Só que ele começa aqui falando um pouquinho sobre, não ouvis agitar a tempestade que deve dominar o velho mundo. Minha gente, parece que bate certinho com o que nós estamos vivendo hoje em dia. Temos aí um turbilhão de coisas acontecendo. Nós vemos padrões caindo. Nós vemos formas de pensar, formas de se desenvolver, até formas de prover. Nós vemos uma reformulação dessas coisas. E isso aqui está no Evangelho nos dizendo, você não está escutando a tempestade? Está dominando o velho mundo? Então, é o momento em que se chama esses trabalhadores de última hora. Os trabalhadores de última hora somos nós. Nós sabemos que a providência divina tem trazido os profetas, para trazer as informações para a gente, seres de luz vêm à Terra,
E agora, esse pedido cabe a nós. E quem somos nós? Quem são os espíritas? Tem uma parte aqui que o Erasto fala que é bem interessante, porque quando você fala missão dos espíritas, alguns de nós vão sentir um peso assim, né? Nossa, eu tenho uma missão. Então, normalmente a gente pensa em seres missionários, aquelas pessoas perfeitas, né? Sem erros, aquelas pessoas que, iluminadíssimas, você não consegue nem chegar próximo. Mas nessa mesma passagem da missão dos espíritas, Erasto fala assim: sim, vós todos, homens de boa fé, que credes na vossa inferioridade, e olhais os mundos dispostos no infinito, parti encruzada contra a injustiça e iniquidade. Então, meus amigos, não somos os espíritas seres perfeitos, mas nós somos chamados a combater o bom combate. Somos chamados a estar presentes nesse processo de transição planetária, cada um com a sua habilidade, cada um da sua forma específica. Mas a leitura nos faz esse apelo. E aí muitos de nós podem sentir, de alguma forma, que são incapazes, né? Nos vem aquela reflexão: nossa, mas eu tenho tantas dificuldades, né? O mundo hoje está numa convulsão aí social gigantesca. Será que eu consigo fazer isso? Será que eu tenho condições de fazer isso? Erasto também nos responde. Ele fala assim: não vos amedronteis. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os eleitos de Deus. E aí a gente para pensar sobre isso, né? Olha aí, que bacana. Ele diz aqui que nós temos suporte. Coisa legal, né? Então ele está falando aqui, ó: não vos amedronteis, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ou seja, você tem alguém te apoiando. Você tem, na verdade, a gente fala alguém, mas a gente sabe que a providência divina está por trás, né? Seres mais evoluídos do que nós nos dão assistência. Às vezes a gente não quer prestar atenção nessa assistência, né? Mas elas estão lá. Nós precisamos criar afinizar com esse canal de acesso. Mas nós temos acesso a suporte, e é importante pensar sobre isso. A hora é chegada em que deveis sacrificar a sua propagação, ou seja, a propagação das verdades divinas celestiais, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai, os espíritos do alto estão convosco. Então, o que ele nos diz aqui? Ele nos chama a propagar a fé, a propagar o amor, a propagar a paz, a propagar coisas boas com a nossa vida. Quando ele fala aqui: deixeis de fazer as coisas, ocupações fúteis, ele não diz deixe de fazer as suas coisas, certo? Ele nos pontua, como é que colocou aqui? Os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis, os vossos hábitos. Então, qual é a reflexão que tem por trás disso? Exatamente a de você trabalhar, continuar fazendo e desenvolvendo a sua vida, só que com foco no bem. Porque quando se fala aqui no Evangelho de ir e pregar,
não é necessariamente abrir a boca para falar. Esta pregação, esse ir atrás, não é necessariamente você fazer como os antigos faziam, né? Saía, né, em viagens para fazer as pregações. Não é necessário, né? Hoje em dia nós estamos aqui utilizando a câmera dos celulares, a internet, né? Na comunidade dos nossos lares. Então a tecnologia nos trouxe essa até vantagem, né? Mas nós estamos utilizando para o bem. Então esse ide e pregai é para que você faça isso com a sua vida. Aí é um ponto de toque, né? Porque volta de novo a reflexão inicial sobre quem eu sou. Como que eu estou lidando com essa minha missão pontual nessa encarnação? Mas não necessariamente só nessa encarnação, mas qual é o meu propósito específico? Será que eu estou auxiliando naquilo que eu me propus como trabalhador espírita? Então, quando ele diz aqui para deixar de lado as atividades e tudo, cabe a cada um de nós, né? Se não nesse momento, num outro mais profundamente, parar e refletir onde é que eu posso, de alguma forma, introduzir palavras do bem, reflexões salutares. Será que ali no meu ambiente familiar eu consigo ser um discípulo de Jesus? Será que nas minhas relações sociais, mesmo nas redes sociais, será que ali no meu trabalho também? Então, esse ide e pregai, ele pode ser transformado em um exemplo vivo. E como eu disse, é a pedra de toque, porque esse é o nosso desafio, não é? Pressupõe-se muitas vezes uma imposição de você ser perfeito. E nós sabemos que isso é gradual. Você desenvolve gradualmente isso. Como espírito milenar, tem muita coisa para aprender ainda e a gente vai trabalhando, não é? Só que a missão dos espíritas é algo que nós aceitamos também. Não é algo imposto. Então nós precisamos agir conforme essa proposição que tivemos. Então, meus amigos, quando nós formos pensar nesse tema da missão espírita, né, no nosso propósito, enquanto seres comprometidos com a causa espírita, vamos suavizar esse pensamento. Falamos aqui hoje do suporte que nós temos da providência divina. Falamos que o próprio Jesus está por trás, nos auxiliando. E aqui, nessa leitura, Erastes fala o seguinte para a gente. Ele fala bem assim: a fé é a virtude que ergue as montanhas, vos disse Jesus. Então, ele insufla em nós esse pensamento de que nós precisamos recorrer à nossa fé. Nos momentos em que estivermos em dificuldade, porque aqui também é dito, né? Ele diz: que importam as armadilhas que são colocadas no vosso caminho? Só os lobos se prenderão nas armadilhas de lobos. Então, precisamos confiar em Deus. Precisamos confiar em nós também. Se estamos nessa missão, é porque temos recursos para supri-la, para executá-la.
Nada é por acaso, nós conhecemos essa fala, né? Então precisamos ativar a fé em nós. E a partir desse ativar a fé, a força de vontade vem em seguida, né? Continuando, ele diz assim, quando ele fala que a fé é a virtude que move montanhas, vos disse Jesus, ele continua com um ponto interessante. Ele fala assim, todavia, mais pesados do que as mais pesadas montanhas, jazem no coração dos homens a impureza e todos os vícios da impureza. Aqui é o ponto em que nós temos como missão auxiliar o espírito em si. Auxiliar o próximo, auxiliar muitas vezes a nós mesmos nos processos de depuração dessas impurezas. Precisamos perceber no outro as dificuldades e levar uma palavra amiga, levar algum tipo de consolo. Esse é o nosso propósito, essa é a proposta do Evangelho, trazer consolo, trazer doçura à vida das pessoas, e nós podemos ser esse instrumento, tá certo? Sim, as comoções morais e filosóficas vão manifestar-se em todos os polos do globo. A hora se aproxima em que a luz divina apresentar-se-á sobre o mundo. Então é algo que independe de nós. O amor de Deus abarca todos, independente do nosso trabalho, do nosso esforço, ele vai conseguir o seu intento. Porém, nós somos obreiros, né? Dentro dessa movimentação toda de energias, nós fazemos a nossa parte. Temos o nosso valor. E é interessante a gente se apropriar dessa particularidade, né? Vamos pensar o quão benéfico é para nós fazer parte de um movimento do bem, um movimento de transformação para melhor. O quanto isso é benéfico para nós. O quanto, em contrapartida, esse benefício é compartilhado com todos. A gratidão de fazer parte do planejamento universal, do planejamento divino. É algo que também está aqui na nossa leitura. Quase no finalzinho, tem aqui o Erasto nos dizendo, né? Ele fala assim: que a vossa falange se arme, pois, de resolução e de coragem. Mãos à obra. A charrua está pronta, a terra espera, é preciso trabalhar. Então ele pontua muito esse realmente levantar, essa força de vontade de ir atrás do trabalho. Que trabalho é esse? Já comentamos aqui, né? Trabalho tem a ver com desenvolver os comportamentos, as reflexões espíritas, evangélicas de Jesus no nosso dia a dia. Transformar as palavras evangélicas, o evangelho em ação. Isso é o levantar e trabalhar. Ele continua dizendo: ide e agradecei a Deus pela tarefa gloriosa que vos confiou. É uma honra, né? Estar envolvido no processo de transformação planetária. É uma honra estar trabalhando entre os trabalhadores do Cristo. Quem diria, né? Nós, míseros filhos, mas também coparticipantes. Mas meditai que entre os chamados ao Espiritismo muitos se transviaram. Olhai a vossa rota e segui o caminho da verdade. Então, logo no início, nós falávamos aqui de quem é o espírita, né? Qual o nosso propósito. E aqui, no finalzinho, ele fala que muitos dos chamados para trabalhar nessa seara do bem, do espiritismo, acabam se transviando. Essa reflexão
nos mostra a fraqueza que temos no momento do trabalho, às vezes no proceder do dia a dia, né? Nos arrastamentos que nos acontecem. Conhecemos a particularidade de cada um, né? Sabemos das fragilidades que temos e é importante trazer isso à reflexão diária. Realmente ficar frente a frente com essas questões, para que não seja algo que nós colocamos para debaixo do tapete, mas que seja algo frequente, contínuo, uma reflexão sempre nova acerca disso. Porque quando não encaramos essas problemáticas, elas acabam sendo, de alguma forma, permanentes em nós, porque não resolvemos. Então, precisamos olhar com carinho as nossas dificuldades no trabalho e lembrar que, como diz aqui a leitura, somos eleitos para fazer esse trabalho. Se mesmo eleitos, ele também cita aqui que nós temos inferioridades, porém olhamos mais à frente. Então a espiritualidade também conhece as nossas particularidades, sabe das nossas dificuldades, existe um planejamento para a nossa atuação. O que nós precisamos é nos manter firmes em fé. Precisamos nos manter conscientes do nosso propósito. Precisamos diariamente reforçar o nosso compromisso. Quando percebermos que estamos desviando do percurso, lembrar da rogativa de Jesus para que auxiliemos Ele no seu processo. Somos aí ajudantes na transição planetária e precisamos ser vigilantes nesse processo todo. Então, meus amigos, refletindo sobre isso, fica claro de que essa missão do Espiritismo no mundo, ela tem um caráter individual. Cada componente da comunidade espírita trabalhando em si, se desenvolvendo, mantendo a fé sempre firme, mantendo a força de vontade direcionada ao bem. Cada célula dessa desenvolvendo a sua atividade com maestria, vai fazer com que todo o movimento espírita consiga se desenvolver, consiga progredir na direção do bem. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham conseguido refletir um pouco junto comigo sobre essas questões do Espiritismo, sobre a nossa missão. E que todos nós sigamos com Deus, segurando em suas mãos, para que possamos ser células produtivas dentro desse organismo todo. E que o nosso trabalho ele seja um reflexo da caridade para o mundo. Fiquemos todos em paz, assim seja.